gente, a mãe chegou. Como é que vocês estão? Olha só, no vídeo dessa semana a gente vai falar sobre o que é Ked, o que é Ogan, o que é Yaô, o que é a Bian. Também acho que combina legal com essa temática. Só que antes da gente falar sobre esse tema, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal. Aqui embaixo tem um link escrito inscrever-se. Aperta nesse botãozinho, tá bom? E se inscreve, porque assim você pode ativar as notificações e ficar por dentro de todos os conteúdos, de todos os posts. Vão saber quando tem vídeo, quando é que não tem vídeo aqui no canal, porque a gente avisa aqui, tá bom? E aproveita, me segue lá no Instagram, porque por lá vocês ficam mais por dentro do meu dia a dia, o meu corre do dia a dia como mãe de santo, como Mariana, como um todo, que vários seres aqui em um ser só, sabe? Então, enfim, segue lá, me segue lá no Instagram, tá certo? No mais, roda a vinheta. Bom, a gente vai começar falando, Jéssica fez um roteiro aqui maravilhoso, tá? Eu vou dizer pra vocês, só que Jael, por favor, não se chateie, minha amiga. Eu vou começar falando sobre a Bian, né? Por quê? Porque tudo começa com o abianato, nós sendo abiães. Então a base é essa. Não tem quem diga que não é, porque pra mim é essa. A base é ser abiã. Então a gente já começa falando sobre isso, pra depois eu passar e explicar sobre o que é Ked, o que é Ogan, como é que acontece o processo de ser suspenso, o que significa ser Yaô, enfim. Mas vamos começar sobre o abianato. Eu falo assim abianato porque na época que eu e meus irmãos nós estávamos pra gente se iniciar no santo, a gente falava, né, que a gente veio do abianato, que eu passei o que 3 anos como abiã antes de fazer o santo. Então eu guardei esse termo assim com muito amor, com muito carinho. E as pessoas, elas tendem, né, algumas pessoas de axé, não vou dizer todas, elas tendem a não ter um certo respeito sobre os abiãs, né? Não olham os abiãs com um olhar de amor, de afeto, de carinho e de respeito, que é o mais importante. Tem gente que fala, tem gente de axé que fala que a Bian é cabeça que não tem dono, tem gente de axé que né, destrata, é meio destrutivo com algumas falas, né, meio pejorativas. Mas pra mim, se eu fosse definir o que é ser abiã, pra mim o ser abiã é ser semente, né? Pra mim os abiãs são semente. Semente precisa ser zelada, ser cuidada até o processo do plantio, para que assim ela possa se desenvolver. Quando ela tá ali dentro da terra para poder nascer, né? A gente precisa zelar, a gente precisa molhar, a gente precisa cuidar, alimentar, enfim. Antes dela entrar na terra, ela precisa estar em um lugar arejado, ela precisa estar sendo cuidada para não perder, para não se perder no meio do caminho do processo e não dar fruto algum. Então, para mim, o abiã, ele é semente e sempre vai ser semente. Uma semente que a gente tem que zelar e cuidar, porque a partir daí é que começam as coisas. Não existe terreiro de candomblé que não tenha começado com abiãs. Então assim, e o terreiro só pode continuar no processo de progresso, de crescimento se tiver abiãs, porque a gente precisa fazer as coisas acontecerem nos processos. Tanto a pessoa que precisa se iniciar quanto o axé precisa dessas renovações constantemente. Então nunca vai ser, na minha opinião, que a gente estou sempre aqui falando dentro do que eu entendo, do que eu fui ensinada, dentro do que eu vejo, de como eu penso. Minha opinião, não tô querendo que ninguém pense como eu, mas a verdade pra mim é essa. A gente não faz axé, a gente não tem como a gente ser alguma coisa sem os abiãs, sabe? Eu fui abiã, hoje eu sou mãe de santo, mas eu fui abiã. Então, essa historiazinha, esse percurso, essa caminhada, aqui na minha opinião, a gente não pode se esquecer. A gente pode fazer 3, 7, 14, 21, a gente pode fazer 40 e lá vai cacetada, 50 e lá vai cacetada de ano de santo, de iniciar. Mas a gente não pode se esquecer de onde é que a gente veio, que a gente começou com a abiã, né? Então, pra mim, a abiã é semente. Bom, pensando dessa forma, tanto Ked quanto Ogan são pessoas que não incorporam, né? Ked e Ogan não viram no santo, não rodam, tem várias nomenclaturas para o processo de incorporação. Então não viram no santo, não rodam, não incorporam, enfim. São pessoas
que não, o orixá não desce, né? E aí, como é que é esse processo, né? Eked e Ogã, normalmente passa, quando são abiães, normalmente eles passam pelo processo de serem suspensos, né? E o ato de suspender, cada casa tem o seu jeito de suspender. O pai de santo e a mãe de santo vê no jogo, antes de qualquer coisa, também tem essa forma. Mas normalmente é o orixá que vai ser zelado por essa Eked, por esse Ogã, que suspende a Eked e Ogã, né? Então eles são suspensos e não são confirmados ainda. Então eles já começam um processo de começar a entender, já pode fazer algumas coisas na axé, mas não tudo, porque ainda não são confirmados, então alguns fundamentos eles não têm como mexer, certo? E aí começa assim, pra Eked e pra Ogã começa assim no abianato. Abiã, é suspenso no jogo dos de búzios do pai de santo e da mãe de santo, vê de fato se a pessoa é Eked ou Ogã, e aí cada casa tem seu jeito de suspender a Eked e o Ogã, né? E depois disso, desse processo, vem o processo de confirmação. Quando a pessoa começa a se preparar para fazer o santo, tudo bonitinho, aí vem o processo de confirmação, que a pessoa é recolhida, essa Eked que é suspensa, esse Ogã que foi suspenso, são recolhidos e são confirmados como Eked e Ogã. Bom, Eked, o que é ser Eked? Eu nunca vou saber exatamente o que é ser Eked, porque eu não sou Eked, mas eu aprendi que ser Eked é uma mãe, é aquela que zela do orixá, zela de alguns segredos do santo, zela pelos santos. Então ela não só veste, ela não só dança com o orixá, ela não só enxuga o orixá no xirê, né? Ela não faz só isso, ela é responsável de estar ali dentro do Mucó, nos processos, nos fundamentos. Ela limpa o orixá, ela cuida das coisas ligadas a santo. Então, Eked é uma grande mãe, por isso que a gente tem esse respeito, porque foram escolhidos pelos orixás. Eked e Ogã são pessoas escolhidas pelos orixás para zelar dos interesses dos orixás aqui em terra, né? Então, para mim, ser Eked e Ogã deve ser um grau de responsabilidade muito grande, que deve ser levado essa função com muita responsabilidade, né? O ser Ogã, né? Existem vários tipos de Ogã, pelo menos eu aprendi desse jeito. Então existe o Ogã de corte, o alapê, existe o Ogã de barracão, enfim, existem diversos tipos de Ogã. E os Ogãs, eles também têm essa função, né? São pais escolhidos pelos orixás para zelar dos interesses dos orixás aqui em terra, os fundamentos, os segredos, carregam os segredos dos santos para zelar por esses fundamentos e não deixar que as coisas se percam no decorrer do tempo. Então são grandes pais e grandes mães, as Ekeds e os Ogãs, e ambos têm a função muito grande da responsabilidade de guardar esses segredos e cuidar dos orixás e dos interesses dos orixás. Então é assim, é da folha que se coloca no pé do santo ao último ojá passado que se vai colocar no corpo da matéria que está incorporado por esse santo. Então é uma amplitude de responsabilidade muito grande, né? Tem muitas coisas aí entre uma coisa e outra, tem muitas coisas que são feitas, muitas ações necessárias que a gente depende, precisa dos Ogãs e das Ekeds, né? Porém, entretanto, contudo, todavia, eu repito, né? Acredito que essa função é uma função de muita responsabilidade e às vezes eu acho que as pessoas se perdem no meio do caminho. Ogãs e Ekeds se perdem um pouquinho e criam uma certa prepotência, um certo nariz em pé, que eu não concordo muito, e tem certas posturas que, dentro desse contexto do axé, com iaôs, com pessoas né, iaô, com abiãs, que eu não acho justo, não acho correto. Então, existem limites que precisam ser vistos e precisam ser respeitados e não podem ser ultrapassados, porque uma coisa é você ser um Eked, ser um pai, ser uma mãe,
dentro desse contexto é o Eké de ser um Ogã, dentro de um terreiro, ter suas responsabilidades, ser um mais velho, as pessoas baterem cabeça pra você, te chamar de senhor e senhora, te respeitar como tal. Uma coisa é isso e outra coisa é essa pessoa abusar desse poder que Orixá entregou a ele ou a ela. Então, eu acredito muito que algumas coisas acontecem, cada casa é uma casa, não estou aqui para apontar casa nenhuma, mas algumas coisas acontecem e eu acho que cabe aos sacerdotes desses terreiros observarem, né, e as sacerdotisas observarem como esses Ogãs e essas Equedes se portam perante os mais novos, né, de santo, até mesmo perante os mais velhos de santo que eles, né, independente de ser Equede ou Ogã, também tem essa questão. Então cabe os sacerdotes e as sacerdotisas dos terreiros de Candomblé observarem como as Equedes e Ogãs se portam, para que jamais exista abuso de poder em terreiro de Candomblé por conta de responsabilidade dada por Orixá, né? Porque Orixá não quer ninguém de nariz em pé, não é isso? Orixá quer todo mundo com o pezinho bem no chão, fincado. Então tem que existir humildade e respeito em qualquer via, dentro de terreiro de Candomblé ou fora de terreiro de Candomblé. Sempre não pode faltar o respeito. Mas, vamos lá. Tem Equede e Ogã, já expliquei um pouco dentro desse universo, que é o que significa, né? São pessoas que não incorporam hipótese alguma, tá bom? E existem os Iaôs. Os Iaôs são os abiães que se iniciam no santo, que são abiães que incorporam, né? Sabe os abiães que incorporam? Porque as pessoas dizem porque, cabeça de abiã não tem santo, cabeça de abiã é cabeça isso, cabeça aquilo, cabeça aquilo. Não. Os abiãs, eles estão sempre com um portal um pouco mais aberto para o processo de incorporação, então podem incorporar tanto o santo da própria cabeça, como podem incorporar outros orixás do caminho, e tá tudo bem, não tem nada errado, melhor até assim, porque já facilita os processos, alguns processos dos processos. E aí essas pessoas que incorporam e não são iniciadas no santo são os abiãs, e quando se iniciam no santo, a gente bota ali dentro da terra a semente, viram Iaô, né? São iniciados em Orixá, gosto de dizer, né, são confirmados também em Orixá, confirmados como filho daquele santo específico, né? E o processo para que os Iaôs virem Ebomes, que são pessoas que arriaram a obrigação de 7 anos, são pessoas mais velhas de santo, é um processo um pouco mais demorado, né? Como assim, para o Iaô ter o status, vamos dizer assim, que um Equede, um Ogã no terreiro, ele requer passar pelas etapas que são anos, né, para isso. Então, obrigação de 1, obrigação de 3, algumas casas dão obrigação de 5, obrigação de 7, vira Ebome. E aí, depois, no decorrer do processo das outras obrigações, 7, 14, 21, enfim, e assim vai pagando as obrigações que tem. E ser Iaô pra mim é a coisa mais linda. Aí sim é o meu universo, é o universo que eu conheço, é o universo que eu passei. E pra mim é aquela sementezinha que tá... Sabe quando você pega o caroço de feijão? Aí todo mundo fez isso na escola, então a grande maioria fez isso na escola. Pega o caroço de feijão e enrola no algodão, molha, né? E deixa ali, e vai brotando, e vai molhando todo dia e vai brotando. É aquela fragilidade. Pra mim ser Iaô tá nesse lugar de fragilidade, porque... É um processo, o processo de iniciação é uma coisa muito linda, é um renascimento muito lindo, e a gente está ali totalmente pronto e vulnerável, pronto para aprender e para ser ensinado e ser moldado da forma que o sacerdote ou a sacerdotisa acredita que seja o ideal para aquela casa, para aquele terreiro, para o santo da pessoa. E a gente está numa vulnerabilidade muito grande porque é um universo muito novo, a gente não sabe de nada, a gente não entende nada direito, e ainda assim a gente está com o coração aberto e totalmente disponível para esse processo, porque os encontros que a gente tem dentro do processo de iniciação são encontros únicos e que não cabe ninguém saber ou perguntar como foi para uma pessoa que vira no santo, né? Como foi para você se iniciar? Como foi lá os segredos? Não cabe perguntar esse tipo de coisa porque é único e é individual. E ser Iaô é isso, né? Ser Iaô é realmente entender que você incorpora e que nem sempre as pessoas vão entender que o seu corpo tá mole depois da incorporação, as pessoas não vão entender que seu corpo tá dolorido, as pessoas não vão entender algumas coisinhas depois da incorporação, principalmente se for Equede ou Ogã,
porque é um processo muito único e nosso. A relação que a gente constrói com o nosso santo é nossa. Não cabe ninguém saber, não cabe ninguém interferir. Pra mim, na minha grande opinião, certo? Opinião única minha de Mariana, da mãe de santo Elorixá aqui de Ogum Mariana. É a minha opinião, não é a de ninguém, não tô dizendo que é a verdade absoluta. Mas as pessoas constroem os conceitos de que orixá bate, que orixá pune, que orixá castiga. E na minha opinião não é assim que funcionam as coisas. E eu digo isso muito para o meu filho de santo. Construa uma relação de amor. Eu sou mãe de santo hoje. Nasci com carro, nasci para levantar terreiro, nasci com isso no meu caminho. E assim, eu acredito que eu tô aqui para ser uma intermediária para as coisas que dependem de mim, né? Da minha mão, como cortar pro santo, que eu preciso de um orgã, de um EQED, caso eu não tenha meu orgã. Eu tô aqui para poder ver no jogo qual é a qualidade, para poder ver no jogo o que é que o santo quer, pra poder ver no jogo como é que vai ser esse bar, esse aquilo. Mas eu não preciso estar aqui o tempo todo para essa relação de Iaô com o orixá acontecer e existir. Eu preciso estar aqui para fazer as coisas nos fundamentos corretos, nos preceitos corretos. E isso é um fato, senão não faria sentido existir pai de santo e mãe de santo, não é verdade? Mas a relação de amor, de zelo, de respeito, de pedido, né? Pedidos e realizações de pedidos, não precisa se diluir. Não precisa do pai de santo. Precisa da mãe de santo. É uma relação que o Iaô tem que construir com o seu próprio santo. Se vai ser uma relação de medo, é escolha. Mas se é uma relação de amor, também é escolha. Eu construí, quando eu fiz o meu santo, eu fui iniciado, eu resolvi construir uma relação de amor com o grupo. E essa relação de amor existe até hoje. O meu santo, ele me ensina de uma forma tão afetuosa que passa batido para as pessoas que eu estou recebendo ensinamento de Ogum, aprendizado de Ogum. Porque eu não saio me quebrando na rua, eu não saio tomando barra-vento, porque a minha relação é uma relação de respeito. Não só com o Ogum, mas com todos os santos, os espíritos do meu caminho. É uma relação de amor, onde eu entendo o limite de cada santo, como é que é a energia de cada um, e assim eu vou conduzindo. Porque eu não quero ter medo do orixá. Então, pra mim, eu não deve ter medo do seu santo ou de nenhum outro santo. E eu tenho que ter respeito, tem que ter amor, tem que entender os limites e entender que o orixá não bate. O orixá carrega a gente aqui, ó, na palma da mão. E aí, quando ele vai mostrando pra gente o tempo todo o que a gente tem que fazer e a gente vai teimando, porque a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio, o orixá tira a gente da palma da mão, tira a mão de baixo e deixa a gente andar com as nossas próprias pernas, com o nosso próprio livre-arbítrio. E aí a gente acha que o orixá bateu, que o orixá fez isso. Não, a gente que tomou as decisões erradas e a gente está colhendo as decisões, né, a colheita das nossas decisões erradas. E isso eu falo de forma, um recorte muito específico para os Iaôs, porque a gente vira no santo, né? Médio de incorporação, rodante vira no santo, mãe de santo vira no santo, pai de santo vira no santo. Então, eu digo dessa forma porque a gente tem um contato com o orixá de uma forma muito mais próxima que um EQED, que um Ogum. Mas esse conceito de bater, de não bater, de relação de amor que deve ser construído, para mim, EQED e Ogum tem que pensar da mesma forma. Até porque, como não incorporam, então, mas sentem, podem sentir, podem se arrepiar, podem sonhar bastante, podem ver, tem evidência. EQED e Ogum pode ter evidência, pode trabalhar a mediunidade. Então, assim, na minha opinião, porque eu conheço EQEDs e Ogãs que tem evidência, que vem, que tem mediunidade aguçada referente à evidência. Então, assim, essa relação de amor pode ser construída da mesma forma. E é isso, né? Eu acho que eu não sei se eu expliquei direitinho. Existem os processos hierárquicos nos terreiros, mas aí a gente fala sobre hierarquia em outro momento aqui no canal. Mas acho que eu consegui explicar, né? O que é EQED, o que é Ogum, o que é Seriaô, o que é Serabiã. E qualquer dúvida, ou não só dúvida, qualquer dúvida me procura no Instagram, pode me procurar aqui no canal, mas se você tiver alguma coisa de novo para colocar, quiser falar a sua opinião em referente ao que eu falei aqui, como você entende tudo isso,
escreve aqui embaixo, deixa um comentário aqui no vídeo. Vamos abrir essa comunidade para falarmos um pouco sobre isso, sobre as pautas que eu levantei aqui, que eu acredito que sejam bem importantes. E, enfim, até semana que vem, minha gente, com um vídeo novo aqui no canal. Fico muito feliz por vocês estarem me acompanhando. E a gente vai continuar aqui firme e forte, sem sombra de dúvidas. Mas se inscreve aqui, aperta naquele botãozinho que eu falei, tem escrito inscreva-se, do lado tem um sininho, aperta nesse sininho, ativa as notificações, tá bom? Pra você saber quando tem conteúdo aqui no canal, certo? E me segue lá no Instagram também, porque lá a gente tá entrando numa rotina nossa, minha rotina que eu divido com vocês, enfim. Me segue lá no Instagram. Mas, ó, um cheiro da mãe.